A nossa meditação de hoje vai ser no Salmo 19. Eu estive compartilhando durante o dia com vocês que seria sobre esse salmo, né? E a gente já estava com uma tarefinha de leitura prévia, quem conseguiu um tempo, né? Porque parece que durante o isolamento a gente trabalha mais do que no tempo normal. A gente tem tempo ocupado, acha sempre alguma coisa para fazer. E às vezes acaba acontecendo o que acontece no nosso dia a dia, né? A palavra de Deus acaba ficando em segundo plano na nossa agenda. Mas o texto que nós vamos estudar hoje é um texto muito bacana, que vai falar um pouco sobre isso também. Tá? Então vamos começar com a leitura do Salmo, tá? Pelo menos o primeiro pedaço dele. E o Salmo fala o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras. E deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai dos seus aposentos. Se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada pode se esconder do seu calor. Esse Salmos é um salmo muito bacana porque ele vai explicar um pouquinho de como Deus fala conosco. Tá? Então, o Salmo a gente pode fazer uma divisão do texto natural, que no início do versículo 1 até o versículo 6, que foi esse trecho que nós lemos agora, nós vamos falar sobre a revelação geral, como Deus se revela a toda a humanidade através da natureza, por exemplo. Depois nós vamos seguir um outro pedaço que vai falar sobre a revelação especial, como Deus de maneira especial se revela ao homem, que é através da Escritura. E no final, esse salmo que é de Davi, ele faz uma autoanálise, uma resposta a tudo que ele presenciou, né? Seja na natureza, seja nas palavras de Deus, seja na palavra de Deus. Então, o nosso texto ele começa com a parte da revelação geral. Essa revelação geral, ela vai nos dar um panorama de quem é o Criador de todas as coisas. Lembrando que quando a gente está estudando a palavra, especialmente o Velho Testamento, tudo figura Deus, figura Cristo, ou figura o plano de redenção. Então, quando nós olhamos para as coisas, nós temos que enxergar de duas maneiras. Eu tenho uma imagem imediata, que é o que está acontecendo agora, né? Que é, eu olho a natureza, eu contemplo a natureza, eu vejo que é tudo muito complexo, e eu tenho uma visão imediata, ou seja, mais à frente, que é a imagem de Deus refletida nessa natureza. Então, quando eu olho as coisas, eu tenho que conseguir interpretar elas à luz da Escritura, à luz de Cristo. Como que Deus usa isso para falar a nós. Tá? Então, essa é a revelação geral. É eu olhar para a natureza e enxergar o Criador, e não simplesmente uma contemplação de, olha, que bacana, muito bonito, mas sem muita prática, sem muita aplicação, sem muita comunicação. Então, a revelação geral, que é como Deus fala com o ser humano, fala com todos os homens, ele é muito bem exposto por Davi nesse salmo, quando ele começa a falar através dos verbos. Mantenha a sua Bíblia aberta, aí, seja no aplicativo, seja em página, dá uma olhadinha no versículo 1 até o versículo 4, o iniciozinho dele. O texto usa alguns verbos muito interessantes. Ele usa alguns verbos como proclamam, então a natureza proclama, anuncia, ela discursa, ela revela, ela faz ouvir. Então são vários verbos que o salmista usa que mostram para nós que quando Deus criou a natureza e toda essa revelação geral de que ia proclamar ele, não foi uma coisa secreta, não foi um suspiro, não foi uma ideiazinha colocada, mas o verbo ele fala de proclamação, praticamente grito. Né? Então a natureza ela grita para dizer quem é o Criador dela. Então quando nós olhamos a natureza e a complexidade da natureza,
nós conseguimos enxergar que existe um Criador por trás disso. Não necessariamente todos os homens vão enxergar dessa forma, mas deveriam. Então, quando nós olhamos para a natureza, nós que somos cristãos, olhamos para o ciclo da chuva, né, por exemplo, é um efeito da natureza, que é visível, e a gente olha, poxa, como Deus é sábio. Deus coloca a água para evaporar, a água chega a uma altura, ela condensa, volta à terra e rega a própria terra que precisa dessa água, que depois vai devolver a água para o céu novamente e tudo fazer um ciclo perfeito que vem se repetindo desde que Deus criou a terra. Como que o ímpio ou o nécio vê essa mesma situação? São processos químicos, são processos físicos. Não é uma coisa assim, proposital. A gente deu sorte que aconteceu dessa forma. Porque o que acontece é que quando o homem que não tem a Deus enxerga a natureza, ele tem que enxergar ela como um sistema fechado, em que as regras da física definem todas as coisas. Mas nós, cristãos, enxergamos de outra forma. Nós enxergamos regência. Então, Deus, ele criou o universo como o seu grande teatro. Como o grande teatro onde ele orquestra tudo. Então, quando nós olhamos para a natureza, nós enxergamos exatamente essa orquestra. Quem nunca se maravilhou com a natureza? Subiu um monte, viu um céu estrelado, um pôr do sol com milhares de cores, laranja, vermelho, etc. E não falou, puxa vida, que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. E é assim que nós enxergamos as coisas, como um Deus que se mostra para o homem, apesar do homem não entender, nessa natureza. Então, quando Deus abre as cortinas do seu teatro 3D, na verdade é 5, 6D, né? Porque nós temos sentimentos, emoções e cheiro, e é uma infinidade de contato com isso, Deus o faz para todo o planeta. Até mesmo o pequeno Benjamin já consegue reagir a esse mundo no qual ele está inserido. A criança, ela antes de conseguir falar e se comunicar com outras pessoas, ela já se comunica com o mundo. Ela já observa a complexidade do mundo, ela começa a ver cores, ver cheiros, ver sensações. Tudo isso tem um Criador. Então, a revelação em geral, quando ela abre as cortinas desse teatro de Deus, ela abre de maneira universal. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo enxerga a mesma lua, enxerga o mesmo sol, tem as experiências com a natureza que Deus assim determinou que fosse. Nada é acidente, nada é por acaso. Essa é a nossa visão teísta do mundo. A visão de que existe um Deus que planejou todas as coisas. Mas enxergar essas coisas, a própria Bíblia fala que os homens, na sua loucura, eles rejeitam a Deus. Enxergar essas coisas, às vezes, não é tão simples. Então, nós temos duas formas de enxergar as coisas. Tá? Nós podemos simplesmente assistir, igual a gente assiste uma televisão. A gente liga a televisão e fica ali passivo, sem reagir, sem interagir, só recebendo informação. Bacana. E passa horas dessa forma, só assistindo. Aí você parar para alguém que está assistindo televisão, você fala, o que você está pensando agora? Não estou pensando nada, só estou assistindo televisão. E nós reagimos dessa forma muitas vezes a tudo. E existe uma outra forma de ver as coisas, que é interagindo com elas, que é se comunicando com elas, que é se aprofundando nelas, que é a forma de ver, de inspecionar, de meditar naquilo. Então, quando nós olhamos para uma coisa e temos envolvimento com ela, ou seja, nós temos uma história de background, de plano de fundo para ela, nós enxergamos muito mais e ela nos traz um sentimento muito maior e uma compreensão muito maior das coisas do que se eu simplesmente estivesse assistindo aquilo. Então, por exemplo, a esses dois quadros que a gente tem aqui.
nós temos em um quadro, são dois quadros de Rembrandt. Em um quadro, que é o da direita, nós temos um quadro chamado O Filósofo que Medita. Bacana. A gente analisa a obra de arte, se interage com ela. E o quadro da esquerda? Que quadro é esse? O nome desse quadro é Paulo na Prisão. Então, dois quadros muito bonitos, do mesmo autor, só que com um eu interajo muito mais, porque eu sei a história de quem está dentro desse quadro. Eu consigo interagir com esse personagem. Quando eu olho Paulo com os seus cadernos, lápis à mão, pensativo, preocupado com a igreja que ele está pastoreando, mesmo à distância, eu crio um desenvolvimento com essa coisa que eu estou assistindo, que eu estou vendo. E não é simplesmente um olhar. Eu estou apreciando isso. Eu estou me envolvendo com o que eu estou fazendo. Então, esse relacionamento que eu crio com o que eu vejo é muito importante para criar a minha própria visão e a minha própria relação com essa revelação geral. Então, quando você olha para as coisas da natureza, observa o que diz o Salmo. O próprio Salmo fala, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras da sua mão. Davi está extremamente envolvido com isso. Davi está relacionado com a natureza, com as obras da criação de Deus. Ele vai falar que não há linguagem nem palavras, mas mesmo assim ele ouve. Então, apesar de ter exatamente esse relacionamento dessas coisas, Paulo consegue se relacionar com esse quadro que ele está vendo, com essa pintura que ele está enxergando de Deus. Então, essa é a revelação geral. Mas que mensagem que ela transmite? Agora a gente sai dos verbos e vai para o objeto dos verbos. O que o texto vai falar para a gente aqui? Ele fala que os céus proclamam o quê? A glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então a natureza, ela é a ferramenta que aponta para Deus. Então nós temos que nos preocupar sempre quando nós contemplamos a natureza, quando contemplamos o que foi criado, não simplesmente com o que foi criado, que é muito bonito. A gente observa, tem vários programas, Discovery Channel, e programas que se preocupam com a natureza, e reportar, e filmar, e transmitir aquilo, de maneira que a pessoa se impressiona, puxa, cara, que bacana, olha só, coisas maravilhosas, mas o cristão ele não pode parar na maravilha da criação. Ele tem que se preocupar com o que o texto de Davi fala. Os céus proclamam a glória de Deus. Então, quando eu olho para a natureza, eu não posso ficar só no céu, só na contemplação do céu, mas eu tenho que me preocupar em observar como isso reflete a glória de Deus. Então, a revelação geral, ela serve como um instrumento para que enxerguemos tudo isso. Como fala o próprio texto de C.S. Lewis no livro dele, chamado Quatro Amores, vai falar, a natureza jamais me ensinou que existe um Deus de glória e de infinita majestade. A natureza sozinha para o ímpio não fala muita coisa. Eu tive que aprender isso de outra forma, que foi através da Bíblia. Mas a natureza deu a palavra glória, ela deu um significado para essa palavra. Porque eu lendo a palavra glória na Bíblia, muitas vezes eu não compreendo isso de uma forma palpável, uma forma que eu olho e falo, glória, que coisa maravilhosa. Do mesmo jeito que ele vai falar um pouco mais para frente sobre a palavra temor. Eu vejo temor na Bíblia, mas se é só uma palavra, eu não compreendo ela muito bem. Mas quando eu chego na beira de um penhasco, de um desfiladeiro, eu já aprendo a respeitar aquilo, eu aprendo a ter o meu limite, minha distância com aquilo. Então a natureza, mesmo para o cristão, ela é uma ferramenta espetacular para que coloquemos imagem a algumas palavras que existem na Bíblia. Como, por exemplo, o próprio salmista vai falar agora. Davi ele vai dar o exemplo do sol. Então, o que a gente pode imaginar de mais glória que a gente tem aqui na Terra do que o próprio sol? Então, aqui Davi ele vem construindo essas imagens na cabeça dele, de que os céus proclamam a glória, de que é impossível não enxergar isso, apesar do ímpio se recusar a enxergar. E ele chega no versículo 5 e no 6, e ele chega a um ponto máximo de alegria, um ponto máximo, ele transborda com essa alegria, e ele parte com um poema. Porque quando a gente sente muita coisa, a gente não consegue às vezes colocar em palavras.
E o que ele coloca em palavra? Ele coloca a imagem do sol. Então ele vai continuar no texto falando que existe um herói, existe um noivo que sai dos seus aposentos para encontrar com a sua amada. Ele constrói uma imagem romântica aí dentro, para mostrar o quão maravilhado que ele está com a criação de Deus. Então, apesar dele não conseguir, nós não conseguimos traduzir muitas coisas em palavras, ele fez isso através de um poema. E ele cria essa imagem romântica para mostrar que ele está transbordando com esse sentimento de que Deus é esse grande, imenso Criador que criou todas as coisas para refletir a sua glória. Então ele termina a construção didática dele, que já é poética, com um poema de fechamento maravilhoso. Ele faz mais ou menos o que Paulo vai fazer em Romanos 11:33. Paulo vem desenvolvendo a doutrina, chega uma hora que ele está tão maravilhado que ele chega e fala o quê? Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Então Paulo, ele transborda de alegria do mesmo jeito que Davi está transbordando agora. Davi chega agora nesse momento e ele constrói essa cena, essa história para mostrar, para falar da glória de Deus, apontando exatamente para o Criador. Então, Paulo aqui ele não está transformando o sol numa divindade. Ele está usando, da mesma forma que Deus usa a natureza como imagem, como uma figura dele mesmo, de mostrar a parte dos seus atributos, como a criatividade, o poder e assim por diante, sua própria glória. Mas aqui, Davi aproveita o sol como para transmitir uma imagem exatamente desse Deus. Então, o que Paulo vai fazer? Davi vai fazer nesse texto? Ele fala, que o sol ele sai como um noivo dos seus aposentos. Ele se alegra como herói ao percorrer o caminho. Ele começa numa extremidade e vai até o final, até a outra. E se a gente apreciando essa imagem que Davi está ajudando a gente a construir, nós podemos enxergar o próprio Cristo nessa imagem. Um Cristo que saiu dos seus aposentos do túmulo, ele é um herói que venceu a morte por nós, e ele vai da extremidade da Via Crucis até o Gólgota, para toda a terra ver, para durar a história até os dias de hoje. Então, essa imagem que Davi cria aponta para o próprio Deus. E nós temos que aprender a enxergar isso na natureza. Saber que existe revelação geral, que existe revelação especial, que Deus é criador, muitas vezes fica na teoria, no conhecimento. Nós temos que aplicar isso, nós temos que colocar em prática. Ou seja, quando contemplamos a natureza, temos que lembrar que ela é a mensageira, ela não é o objeto da nossa admiração. Então, Davi vai desenhando o seu texto, aí ele chega nesse ponto do texto em que ele termina com esse fechamento majestoso da criação de Deus. E aí ele parte para um segundo momento no nosso texto, que é o momento da revelação especial. E aqui a gente para um pouquinho, você pode observa na sua Bíblia, aqui Davi vai usar 6 sinônimos para a Escritura, para a lei do Senhor, ele vai chamar de lei, testemunho, preceito e assim por diante. Ele vai dar um atributo a cada um desses sinônimos e vai falar do efeito que isso faz na vida do ser humano. Então acompanha no texto na sua Bíblia. Ele vai falar que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Isso é poesia hebraica. Eu repeti, dando a ênfase que eu quero para o texto. Então aqui Davi continua na sua paixão poética agora pela lei do Senhor. Ele já demonstrou o quanto que ele admira a natureza, a revelação geral, e agora ele vai falar da revelação especial. Especial porque ela vai falar especificamente de Deus, porque ela vai
abordar exatamente as características que nós não conseguimos distinguir na natureza, né? Então, por observar a natureza, todos, Paulo vai argumentar isso, que todos são inexcusáveis, ou seja, todo mundo tinha como saber que existe um Deus. Não tem como ninguém chegar lá e falar assim, eu não tinha as ferramentas para descobrir que existe um Deus. Tinha. Só que a pessoa só com a revelação geral, ela não consegue saber quem é esse Deus. Que esse é o Deus Jeová, que tem Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então a revelação geral ela é limitada. Ela não vai conduzir à salvação. Mas quando eu vou para a revelação especial, ali eu tenho detalhadamente quem é esse Deus de verdade. Aqui eu tenho a identidade de Deus. Deus vai se revelar de maneira muito especial, falando de lei, né, da Torá, especialmente. Ele vai dar o testemunho, o ensino dele, através da Bíblia. Ele vai falar dos seus preceitos, todos os seus conselhos, a sua sabedoria. Ele vai dar os mandamentos dele, o que devemos fazer. Ele vai colocar através da lei temor no nosso coração e vai demonstrar o seu juízo. Então a revelação especial, ela nos leva a contemplar exatamente a identidade desse Deus. E Davi, ele continua nesse ritmo poético para falar exatamente o quão maravilhosa que é essa lei. Como se não bastasse esse trecho de sinônimos, atributos e efeitos de Davi, nós temos um salmo inteirinho falando sobre a lei do Senhor e quão que ela é útil, o quanto que ela é maravilhosa e desejável. Que, por sinal, é o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119. Se você pegar o Salmo 119, cada versículo dele está falando sobre a lei do Senhor. Então, tem um espaço central, tanto na vida de Davi como de outros salmistas que ajudaram a compor o Salmo 119, de colocar que muito mais maravilhoso, muito mais valioso do que a própria natureza é a lei do Senhor, é a sua revelação especial, né? Então, Davi é que ele vai comparar essa lei, essa revelação especial com o que tem de mais precioso na natureza. E ele vai mostrar que nada supera a palavra de Deus. Eu posso ver o mais brilhante dos céus, eu posso ter a imagem da mais bela da natureza, aquelas cenas maravilhosas que os cinegrafistas com tanto custo conseguem captar, né? Alguns dormem e passam semanas acampados para conseguir uma imagem. Nada disso supera a palavra de Deus. Então Davi ele vai comparar isso com o que ele tem de mais precioso. Então ele compara com o ouro, né? A lei do Senhor, ela é mais desejável do que o ouro, mais do que o ouro depurado, aquele mais puro de todos. É mais doce do que o mel destilar dos favos. Então, Davi aqui, ele de novo exalta a lei do Senhor. Ele chega no momento que ele transborda com tudo isso que ele está compondo na poesia dele, na oração dele. E ele chega ao ponto de falar assim, rapaz, não tem nada nesse mundo que pode superar isso. Ele chega no êxtase de amor pela palavra de Deus a comparar exatamente com esses fatos. Então não tem como eu olhar para a revelação especial, na visão de Davi e na nossa também, e não me apaixonar por isso. E não desejar conhecer, e não desejar trabalhar isso na minha vida. Então, Davi ele faz a contemplação completa da obra de Deus, seja na parte da revelação geral, seja na parte da revelação especial. E aí Davi passa para um último momento no Salmo, que é o momento de resposta a tudo que ele está vendo. Então Davi enxerga tudo isso, ele enxerga a beleza da criação, ele enxerga a palavra e a lei do Senhor, e aí ele olha para ele. Nesse momento, Davi vê incoerência com todas as maravilhas que ele viu e com o próprio coração dele. E é interessante quando a gente observa o texto, que Davi, ele fala assim, além disso, por eles, ou seja, por essa palavra, pela lei, pela revelação do Senhor, que se admoesta, que se ensina o teu servo em guardar essa lei. Quem é que pode discernir as próprias faltas? Aqui Davi lembra um momento muito importante na nossa vida que nós temos imaturidade. Nós não conhecemos toda a lei do Senhor, nós não conhecemos exatamente todos os preceitos e muitas vezes nós erramos até por ignorância ou por omissão. Então aqui, até por isso, Davi pede auxílio do Senhor. Ele é rápido em confessar.
Ele termina a contemplação dele e ele, Senhor, me perdoa. Porque a contemplação de Deus, ela faz exatamente isso, né? É o que o texto vai falar um pouquinho antes, o Davi vai falar que o mandamento do Senhor ilumina os olhos. Ou seja, ele coloca a luz sobre o nosso próprio pecado, sobre a nossa situação de dependência. Então, quando Davi chega nesse momento de confissão, ele mostra exatamente a maturidade dele em confessar rapidamente o pecado. Porque quando se contempla Deus, nós percebemos os nossos defeitos, a nossa dependência. E a gente tem assim, uma ideia de que quanto mais eu crescer na fé, aí menos coisa eu vou ter para confessar. Quanto mais eu crescer na fé, menos coisa eu vou pecar, e eu já vou começar, é igual a criança, começa andando com a mão do pai, mas vai chegar uma hora que eu vou ser independente, eu já não vou precisar mais que Deus fique me perdoando toda hora, que fique me pegando pela mão toda hora. Mas, na verdade, a maturidade espiritual é exatamente o contrário disso. A maturidade espiritual que Davi demonstra nesse texto é exatamente reconhecer prontamente a dependência dele desse Deus. Ele contempla esse Deus e sabe, eu dependo dele. Porque se eu não tiver esses mandamentos cumpridos na minha vida, se eu não tiver os juízos, se eu não tiver tudo isso que eu desejo mais do que o ouro e que o mel, eu não vou conseguir. Então, Davi aqui, ele vai se lembrar da lei do Senhor, especialmente, que ele vai citar ela no texto, né? Ele vai lembrar lá de Números 15, 22 a 30. Então, Números 15, de 22 a 30, vai falar sobre os sacrifícios. Né? Nessa época, eles ofereciam sacrifícios pelos pecados dele, e tinha um sacrifício especial, que era aquele, o sacrifício por ignorância. Né? O povo pecou sem saber, então sacrificamos por esses pecados de ignorância. E também ali fala que o pecado atrevido, aquele que eu faço de propósito, era expulsão, era condenação. Era ser lançado fora. E é exatamente disso que Davi tem medo. Quando ele vai falar no versículo 13, também da soberba, guarda o teu servo. Não deixa que eu me ensoberbeça, que eu fique orgulhoso e cometa os pecados à vontade do meu bel prazer. Então, Davi aqui está preocupado exatamente com essa dependência que ele pode ter do pecado. Ele vai falar no segundo momento, ali no próprio versículo 13, que essa soberba de pecado não me domine, porque nós podemos ser dominados por um vício, né? Não pelas correntes do pecado, porque Cristo nos liberta, mas nós pecamos. E muitas vezes nós pecamos o mesmo pecado repetidas vezes. Nós estamos viciados nisso. E é esse o medo de Davi, por isso que ele confessa rapidamente, ele confessa prontamente o seu pecado para poder alcançar essa maturidade e alcançar o que ele vai falar logo depois. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Tendo ideias, mais ou menos a ideia do que aconteceu com Caim. Perseverou no seu pecado e em vez de confessar o pecado, ele foi lá e cometeu outro para encobrir o seu pecado. Então, Davi tem exatamente essa precaução de depender de Deus, de se colocar na mão de Deus, e como resposta a toda a revelação que ele colocou, é se submeter a essa palavra que ele acabou de contemplar. Então, essa é a resposta que nós temos que ter à palavra de Deus. Quando eu contemplo a criação, quando eu leio a palavra de Deus, é a autoanálise e ver o meu caminho em direção a Cristo. É colocar essa palavra sobre a minha vida, e eu, sob a autoridade dessa palavra, me submeter a esse conselho sábio do Senhor, sempre de acordo com o que eu estou vendo na revelação especial. E não de acordo com os sentimentos, né? Com sentimentos nós podemos ter vários. Tá? Então, por último, nessa autoanálise, fica Josué 1,8. Né? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Manter isso em mente é o jeito que Davi fecha o salmo. Ele fecha falando que as palavras dos meus lábios falem a tua palavra. Que o meditar do meu coração seja nisso que eu acabei de contemplar. Né? Que é uma repetição dessa frase de Josué. Né? Que não cesse
de meditar nesse livro da lei de dia e de noite. E aí Davi remete esse salmo a Deus, né, como ele fala ali, que sejam agradáveis na tua presença. Esse termo agradáveis na tua presença, ele lembra muito aquele sacrifício ritualístico da lei, né, que quando o pessoal oferecia o sacrifício, oferecia para que fosse agradável na presença do Senhor. Né? Tanto que quando o sacrifício não foi feito de forma correta, foi desagradável a Deus, e Deus reprovou. Que é o que nós vamos ver um pouco mais para frente nos sermões de Êxodo. Mas aqui Davi remete essa oração final para o Senhor, rocha minha, redentor meu. Né? Se nós observarmos a linguagem do Salmo, o Salmo ele começa falando de Deus, o Criador, né? Ele até usa expressões diferentes entre Deus e Senhor na segunda parte, né? Se você puder observar ali a linguagem do texto, exatamente começando contemplando um Deus onipotente, maravilhoso, todo-poderoso e terminando numa oração relacional, uma oração íntima, de comunhão exatamente com esse Deus todo-poderoso que ele acabou de contemplar através da natureza. Então o Salmo começa no Deus todo-poderoso e termina com esse mesmo Deus todo-poderoso, mas num relacionamento de amor, um relacionamento de presença, em que Deus está presente na vida de Davi e não só na teoria e não só assistindo à natureza sem pensar nisso. Então esse Salmo de Davi, ele traz exatamente essa contemplação, essa resposta ao que nós enxergamos na Bíblia e na criação. Tá? Então, algumas aplicações para nós observando esse salmo. Tá? Cria o hábito de, ao menos uma vez no dia, contemplar a criação. A gente está em São Paulo, né? Então, muito da criação que a gente vai contemplar, às vezes, são prédios gigantes, né? Mas a gente tem opções muito boas de contemplar as serras que tem ao redor de São Paulo. Nós temos muita natureza aqui dentro, nós temos parques e assim por diante, e tem a própria documentação da natureza em programas de televisão que são muito úteis. Né? Mas contempla a natureza, mas ao contrário das ideias do mundo, em que fala que a gente tem que contemplar, quando a gente está contemplando, a gente tem que esvaziar a mente, ficar sem pensar em nada. Não, pelo contrário, aplica o que você está vendo ao Criador. Observa como a natureza fala do seu Criador. A gente tem que se disciplinar a isso. Aí nós observamos coisas tão bonitas e a gente esquece tão rápido. Né? A gente chega o inverno, aí tudo começa a ficar seco, tudo começa a ficar frio e dá uma aparência boa às vezes para a natureza. Né? A gente olha assim, poxa, olha que mudança que teve. No outro dia a gente já nem lembra mais. Aí chega a primavera, começam as flores e no outro dia a gente nem liga mais, isso vira cotidiano. E quando o cotidiano acomoda a gente para de contemplar a obra do nosso Criador. Então, a gente tem que fazer isso disciplinadamente, intencionalmente, a palavra tema da nossa igreja. Intencionalmente, separa um momento para observar a natureza e observar como isso reflete o Criador todo-poderoso, extremamente criativo que nós temos, que é Deus. Nós temos também que relembrar que a gente está no teatro de Deus. Muitas vezes a gente acha que está na nossa casinha, no nosso mundinho, nas nossas próprias ações, no que a gente consegue controlar da vida, mas nós estamos no grande teatro de Deus. E Ele está orquestrando tudo. Deus não sai da função de regente. Ele não para ir no banheiro, Ele não para descansar. Deus rege o mundo o tempo todo. Mas inclusive no Covid-19, inclusive no coronavírus. Deus não deixou de orquestrar o mundo nesse momento. Deus não deixou de ser soberano nesse momento. Pelo contrário, Deus está agindo ativamente. Né? Como nós já repetimos várias vezes nos nossos estudos, o coronavírus é disciplina de Deus sobre o pecado da humanidade. Não tem como dizer que é outra coisa. Deus está disciplinando a humanidade, mas Deus é soberano. Do mesmo jeito que Ele já fez em vários outros momentos. E o mais importante, a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Nós podemos estar com uma pandemia,
mas Deus nos dá vida, Deus renova a sua misericórdia sobre nós todos os dias e vai renovar a misericórdia dele sobre a humanidade no devido tempo, quando ele julgar pela sua própria sabedoria, que é o momento de colocar um fim a essa pandemia. Deus é soberano e ele orquestra tudo. Nós temos que meditar na palavra de Deus para conhecer mais desse Deus que é revelado na natureza. A gente tem que aprender a vontade dele que está descrita na Bíblia. Então, em vez da gente ficar esperando uma revelação, nossa, tomara que alguma hora aconteça alguma coisa que eu descubra a vontade de Deus. É só ler a Bíblia. A gente vai entender a vontade de Deus. O que Deus não revelou na Bíblia é porque ele sabia que não era para revelar. Então a gente tem que parar de ficar tentando descobrir essa vontade oculta de Deus. Isso é medo de errar, gente. O que a gente tem que fazer é descobrir o que Deus declarou na sua palavra literalmente. Isso nós temos a ferramenta certa para fazer, que é a Bíblia. Então medita na palavra de Deus. A gente tem dificuldade com essa palavra meditar hoje em dia, no século XXI. A gente tem estímulos infinitos, né? Toda hora tem alguma coisa chegando, alguma coisa acontecendo, e a gente se distrai. Mas vamos tentar meditar na palavra de Deus. Lê um trechinho pequeno e fica mastigando isso na sua mente. Fica renovando isso na sua mente. Fica curtindo esse trechinho da Bíblia na sua mente. Vamos meditar na palavra de Deus e buscar na palavra de Deus conforto. E não muitas vezes como a gente faz, que é botar nossa esperança em carros e cavalos, como diz outro salmo. A gente espera que o governo resolva, a gente espera que os cientistas resolvam a situação, mas na verdade quem controla tudo é Deus. Então nós temos que aprender a acalmar o nosso coração e submeter ele à palavra de Deus. E por último, conformar a nossa vida a essa palavra. Ler todas essas instruções que Deus nos dá e com confissão e submissão aos preceitos de Deus, nos conformarmos à palavra. Colocarmos o nosso coração sob o domínio da palavra de Deus. Aprendemos a fazer como Davi, confessar rápido e se conformar rápido, aprender rápido a lição e colocar em prática, para que não seja só uma contemplação, não seja só assistir televisão, mas que seja ver o nosso Deus agindo de maneira intencional e de maneira direta na história da humanidade.